amigos e amigas. Hoje daremos continuidade à nossa primeira sequência de vídeos sobre a ética para profissionais e estudantes de engenharia. Razão e transcendência. Outro ponto de relevo que não pode ser deixado de lado na vida do engenheiro ou do estudante, como de qualquer profissional, é a questão da relação entre razão e transcendência. Aristóteles afirma em Metafísica, no seu livro primeiro, Alfa, todos os homens tendem ao saber. No livro Beta ele diz, se não existisse nada de eterno, também não poderia existir o devir, ou seja, o transformar-se das coisas. E ainda no livro Lambda diz, se além das coisas sensíveis não existisse nada, nem sequer haveria um princípio, nem ordem, nem geração, nem movimento dos céus, mas deveria haver um princípio do princípio. Para Aristóteles, o homem é aquele que é aberto ao conhecimento, inclusive aquele que o transcende, ou seja, é aberto a realidades metaempíricas, isto é, realidades acima de suas experiências físicas. O filósofo, como lhe chamava Tomás de Aquino, distinguiu as ciências em três grandes ramos: as ciências teoréticas, que buscam saber por si mesmo, as ciências práticas, que buscam saber para alcançar, através dele, a perfeição moral, ciências poéticas e produtivas, que buscam saber em vista do fazer, isto é, com a finalidade de produzir determinados objetos. Segundo Aristóteles, as mais elevadas ciências, por dignidade e valor, são as primeiras, constituídas pela metafísica, pela física, na qual está incluída a psicologia, e pela matemática. A metafísica, chamada por ele de filosofia primeira, é a mais excelente de todas, pois indaga as causas e os princípios primeiros ou supremos. O ser enquanto ser, a substância, Deus e a substância suprassensível. Sendo um ser potencialmente aberto ao transcendente, o homem é por natureza um ser metafísico, ou seja, capaz de uma abertura às realidades suprassensíveis. É um ser chamado a indagar as causas e os primeiros princípios das coisas. Quem indaga as causas e os primeiros princípios necessariamente deve encontrar Deus. Deus é, com efeito, a causa e o princípio primeiro por excelência. Assim, o homem que faz metafísica aproxima-se de Deus, e nisso é indicada a máxima felicidade do homem. Em outras palavras, o homem é capaz de Deus. Questionando o mundo a partir do movimento e do devir, da contingência, da ordem e da beleza, e assim mesmo, com a sua abertura à verdade e à beleza, com sua liberdade e a voz de sua consciência, com sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Assim, a alma intelectiva e espiritual do homem é dotada da capacidade de crer, fides, e da capacidade de raciocinar, ratio. Para João Paulo II, a fé e a razão, fides et ratio, constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. O homem, diante da realidade do dia a dia, não deve viver de maneira fideísta, ou seja, só de fé, nem de maneira estritamente racionalista, isto é, só de razão. Sabe-se que os engenheiros são homens que dedicam suas vidas e inteligências a duas das mais elevadas ciências teoréticas citadas por Aristóteles, a física e a matemática.
Porém, sendo profundamente racionais, precisos e práticos, os engenheiros, em diversas ocasiões, necessitam de uma formação humana e espiritual mais profunda, ou seja, de uma experiência metafísica que os leve à plenitude. Somente fortalecendo esta dimensão, eles podem chegar à realização pessoal e profissional. Necessidade de uma metanoia. Um engenheiro, por mais experiente e perspicaz que for, não é infalível ou autossuficiente. Não basta a si mesmo. É-lhe sempre aconselhável ter consigo a máxima socrática: só sei que nada sei. Nicolau de Cusa pôde muito bem explicá-la com a tese da docta ignorantia, isto é, quanto mais se conhece a realidade das coisas, mais se tem o que conhecer. E para isso, o ingrediente principal é a humildade, adicionada ao conhecimento, que faz com que o homem reconheça que sempre será um ignorante diante dos mistérios da vida. Abrindo-se ao transcendente e à experiência com o próximo, o homem é impelido a buscar uma ética que não seja fruto da conveniência, mas que seja comum ao semelhante. Para isso, ele é chamado a uma mudança de vida que o leve a crescer. A busca de uma linguagem ética comum é inseparável de uma experiência de conversão, pela qual as pessoas se afastam das forças que procuram aprisionar o ser humano na indiferença ou impelem a levantar muros contra o outro. Na vida do homem, faz-se necessário uma metanoia, ou seja, uma mudança de postura diante da realidade de si e do semelhante. O coração de pedra, frio, inerte e indiferente à sorte do próximo e da espécie humana, deve transformar-se, sob a ação do Espírito, em um coração de carne, sensível aos apelos da sabedoria, da compaixão, do desejo de paz e da esperança para todos. Essa metanoia, transformação, mudança, passa necessariamente por uma kenosis, isto é, um esvaziamento dos vícios de si, das condições errôneas e da autossuficiência, comum às pessoas mais instruídas. Somente passando por um esvaziamento se abre espaço para uma vida e um espírito saudável. Um bom exemplo, retirado da natureza, pode ser dado pela águia. Ela, por volta dos seus 40 anos, já sem forças, cansada, com as penas pesadas e o bico curvado, toma instintivamente a decisão de voar para a montanha mais alta, onde ficará isolada por alguns meses. Lá, passa por um impressionante processo de mudança. Bate seu bico numa rocha até cair e espera que nasça de novo. Um novo. Depois retira as penas velhas e as guarda. E aguarda que cresçam penas mais fortes e mais leves. Feita a sua transformação, a águia revigorada parte para novos voos e vive por mais 40 anos. O homem é como uma águia, com as asas da fé e da razão, sob o influxo das correntes de ar da graça, pode alcançar altos voos em busca da verdade. Ele não se satisfaz com presas pequenas, já que Aquila não capta moscas, a águia não captura moscas, e tem a capacidade de começar de novo. A águia, logicamente, é apenas um exemplo de como se pode aprender com a contemplação daquilo que cerca o homem ou com a natureza. Ao profissional,
seja da engenharia ou de outras formações, devem ser protegidos, em primeiro lugar, os bens da alma. A vida temporal, ainda que boa e desejável, não é o fim para o qual o homem foi criado, mas é o caminho e o meio para aperfeiçoar, com o conhecimento da verdade e com a prática do bem, a vida do Espírito. Agradeço de coração a você que acompanha os nossos vídeos e até a próxima.